Oligarcas russos. Oligarcas russos. Oligarcas russos. A morte de Boris Berezovsky. Ele era um dos homens mais ricos da Rússia que se tornou um dos críticos mais vocais do presidente Vladimir Putin. O FBI invadiu duas casas ligadas a um oligarca russo, que foi uma figura central na investigação de Mueller. No início dos anos 2000, Vladimir Putin entrou no caos da Rússia e prometeu ordem. Ele controlou os bilionários do país, permitindo que mantivessem suas fortunas, desde que não interferissem em seu caminho. Esses eram os oligarcas, os magnatas que fizeram bilhões durante os loucos anos 90 ao arrebatar ativos do Estado por quase nada. Por um tempo, eles o apoiaram e, em troca, ele lhes deu proteção e poder. Mas esse acordo já cumpriu seu curso. Lentamente, Putin virou todo o sistema contra eles. O que começou como uma parceria se tornou uma armadilha, envolvendo mortes misteriosas, punições e riqueza roubada. Enquanto as elites perdem o controle, os russos comuns também perdem, com Putin continuando a roubá-los abertamente. Hoje, vamos nos aprofundar nesse lento e deliberado esgotamento de riqueza, poder e controle que Putin está fazendo com todos que não estão em seu círculo íntimo. Para compreender isso, precisamos retornar ao começo. Quando Putin assumiu a presidência em 2000, a Rússia estava caótica. A União Soviética desmoronou uma década antes, e os anos 90 foram caóticos. Ativos estatais, de campos petrolíferos a fábricas de alumínio, foram privatizados de forma obscura. Um punhado de empresários afiados e impiedosos enriqueceu da noite para o dia, tornando-se os oligarcas. Pessoas como Boris Berezovsky, Vladimir Guzinski e Mikhail Khodorkovsky. Eles não apenas possuíam empresas, mas indústrias inteiras. Eles possuíam jatos privados, mansões em Londres e influência política para fazer ou destruir governos. No fim dos anos 90, eles praticamente comandavam o país, financiando políticos e moldando leis para proteger seus impérios. Mas quando Putin apareceu, ele os viu como um problema. Não porque eles eram ricos, mas porque a riqueza deles lhes dava o poder que ele não tinha. Se você ainda está assistindo, sabe que isso não é apenas sobre corrupção. É um sistema baseado em medo e roubo. Mas vídeos como este só se espalham se você os impulsionar. Então, se acha que essa história importa, curta e se inscreva. Isso nos ajuda a vencer o algoritmo e trazer mais disso à tona. Obrigado. A abordagem de Putin era simples e direta. Ele não queria destruir os oligarcas, apenas mantê-los sob controle. Ele ofereceu um acordo. Fique fora da política, fique quieto e mantenha seus bilhões. Um acordo direto. Não me desafie e não irei atrás de você. A maioria viu a escrita na parede e concordou. Eles manteriam suas empresas, iates e vidas luxuosas desde que permanecessem leais e não interferissem nos negócios do Kremlin. Por um tempo, deu certo. Os oligarcas viveram como reis e Putin consolidou seu controle sobre o país. O sistema era estável, ou pelo menos parecia ser. A economia russa crescia, com preços altos do petróleo, e a elite aceitava as novas regras. Porém, havia discordância. Alguns oligarcas pensaram que poderiam resistir, e Putin garantiu que eles pagassem por isso. O primeiro exemplo foi Mikhail Khodorkovsky, o homem mais rico da Rússia no início dos anos 2010. Ele liderava a Yukos, uma das maiores petrolíferas do país, valendo bilhões. O problema era que Khodorkovsky não era apenas rico, ele era ambicioso. Ele começou a financiar partidos de oposição, falando sobre reforma política e até insinuando sua própria candidatura à presidência. Isso foi um desafio direto a Putin e não passou despercebido. Em 2003, Khodorkovsky foi preso dramaticamente por agentes armados, retirado de seu jato particular. As acusações de fraude e evasão fiscal não convenciam como a real motivação. Seu julgamento serviu como uma lição pública. Se você se opor ao Kremlin, está acabado. A Yukos foi atingida com altas contas de impostos, faliu e seus ativos foram divididos. A maioria acabou com a Rosneft, empresa petrolífera estatal administrada por Igor Sechin, um dos aliados mais próximos de Putin. Khodorkovsky passou 10 anos em uma prisão siberiana antes de ser libertado e exilado em 2013. Sua fortuna e influência foram destruídas, enviando uma mensagem clara aos outros oligarcas. Ninguém é grande demais para cair. Khodorkovsky não foi o único. Boris Berezovsky, outro magnata dos anos 1990, aprendeu a mesma lição.
Berezovsky tinha sido um fazedor de reis, um cara que ajudou Putin a chegar à presidência em primeiro lugar. Ele controlava a mídia, companhias aéreas e petrolíferas, usando seu poder sem reservas. Mas, quando ele começou a criticar o governo de Putin, as coisas mudaram rapidamente. Sua rede de televisão, Obishkestvenoye Rossiskoye Televidenie, foi pressionada a passar para o controle estatal. Seus outros negócios sofreram auditorias e processos judiciais. Até 2001, ele fugiu para Londres, deixando seu império arruinado. A Rússia emitiu mandados de prisão para ele, que passou o resto da vida exilado, enfrentando batalhas jurídicas e perdendo influência. Em 2013, ele foi encontrado morto em seu banheiro, aparentemente por suicídio, mas ainda há questões não respondidas. Outro alvo inicial foi Vladimir Guzinski, que era dono da NTV, um grande canal de televisão independente. O crime de Guzinski foi permitir que sua rede transmitisse críticas ao Kremlin. Ele foi preso em 2000, obrigado a vender a NTTV para uma empresa estatal e depois deportado. Agora ele vive em Israel, distante do poder que já possuiu. É evidente que essas repressões e alvos não foram aleatórios. Eram ações planejadas para mostrar à elite as consequências de se rebelar. Em meados dos anos 2000, a classe oligárquica havia mudado. Os magnatas independentes e arrogantes dos anos 90 foram substituídos por bilionários que entendiam as regras. Esses eram homens como Roman Abramovich, que permaneceu leal e manteve sua riqueza, e Alisher Usmanov, que construiu um império enquanto permanecia nas boas graças do Kremlin. Eles eram ricos, claro, mas não eram livres. Sua riqueza era condicional, atrelada à sua lealdade. Putin não se importava que eles tivessem dinheiro, desde que soubessem quem mandava. Era como viver em uma gaiola de veludo. Você poderia ter os apartamentos de cobertura, as ilhas particulares, os times de futebol, mas nunca seria verdadeiramente seu próprio chefe. Um movimento errado e o sistema viria atrás de você. O próprio sistema se tornou a maior arma de Putin. Ele não precisava prender todos os oligarcas ou confiscar todas as empresas. Ele só precisava deixar claro que poderia. Auditorias fiscais eram uma ferramenta favorita. De repente, uma empresa recebia uma conta enorme por impostos não pagos de anos atrás, juntamente com multas que poderiam falir até as maiores empresas. Promotores e serviços de segurança estavam sempre prontos para intervir, iniciando longas investigações. Apreensões de ativos eram outra estratégia utilizada. Uma fábrica, uma mina ou um campo de petróleo poderia ser tomado repentinamente e entregue a uma empresa estatal ou a um aliado de Putin. Para os que mais resistiam, o exílio era o melhor desfecho. Prisão era uma possibilidade, às vezes pior. Os oligarcas deixaram de ser parceiros e se tornaram subordinados. Esse arranjo perdurou estável por anos. A economia estava próspera, o dinheiro do petróleo e gás fluía, e os oligarcas viviam confortavelmente. Mas tudo mudou quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. A guerra mudou tudo, não só pelos combates, mas também pelas duras sanções ocidentais que visaram a economia russa e suas elites. Os oligarcas, após anos enriquecendo no exterior, tiveram seus bens congelados. Iates foram confiscados em portos da Itália e França. Contas bancárias em Londres, Nova York e Suíça foram bloqueadas, e propriedades em Mônaco e Miami foram interditadas. Para Putin, essa foi uma oportunidade de reforçar seu controle. Ele usou sanções como uma arma, dizendo aos oligarcas que o Ocidente era o verdadeiro inimigo. Ele argumentou que se governos estrangeiros podem pegar seu dinheiro, o Kremlin também pode, a menos que você prove lealdade. A guerra se tornou um teste de lealdade. Esperava-se que os oligarcas contribuíssem para o esforço, quer quisessem ou não. Alguns foram pressionados a doar grandes somas para o Estado ou para projetos apoiados pelo Kremlin, como a reconstrução de territórios ocupados na Ucrânia. Outros tiveram suas empresas nacionalizadas ou entregues aos aliados de Putin sem opção de recusa. Uma palavra errada, um indício de dissidência, e você poderia perder tudo. Considere Oleg Deripaska, magnata dos metais que foi o homem mais rico da Rússia, com fortuna de quase 30 bilhões de dólares no auge. O império de alumínio Russol era uma potência, fornecendo de latas a jatos de combate. Mas, quando ele chamou a guerra de sem sentido em 2022, Putin não deixou isso passar. As sanções ocidentais já haviam congelado seus ativos no exterior, como uma mansão de 250 milhões de dólares no Reino Unido, reduzindo sua fortuna para menos de 2 bilhões de dólares até 2024.
E em casa, Putin apertou os parafusos. O governo confiscou um hotel de Deripaska em 2023, alegando necessidade estatal. Desde o ano passado, a Russal está sob pressão para produzir alumínio para equipamentos militares, de tanques a mísseis. Autoridades russas pressionaram Deripaska a ampliar a produção e elevar impostos, canalizando os ganhos de sua empresa para financiar a guerra. Ele não tinha escolha. Se recusasse, perderia mais do que um hotel, talvez tudo. Putin não apenas o puniu por se manifestar, mas também roubou sua riqueza para manter a máquina de guerra em funcionamento. Roman Abramovich, ex-proprietário do Chelsea Football Club, enfrentou pressão similar. Com um patrimônio de mais de 12 bilhões de dólares americanos antes da guerra, ele tentou se manter neutro, inclusive atuando como negociador de paz em 2022. Mas isso não o salvou. As sanções ocidentais o obrigaram a vender o Chelsea por 3,2 bilhões de dólares, um prejuízo enorme, e seus imóveis no Reino Unido foram bloqueados. Com sua riqueza presa na Rússia, Putin viu uma oportunidade. A Efras, empresa de aço de Abramovich, tornou-se fornecedor-chave do exército, produzindo materiais para armas e bases em áreas ocupadas. Em 2024, o Kremlin pressionou intensamente a Evras para aumentar a produção, visando atender às necessidades de defesa. Os legisladores o chamaram publicamente, dizendo que ele tinha que prover para o exército. Ele investiu lucros em projetos bélicos para manter-se em conformidade, ciente de que um deslize poderia custar suas participações russas. Putin não pegou seu dinheiro diretamente, mas garantiu que a riqueza de Abramovich servisse ao Estado, drenando seus recursos para alimentar a luta. Alishir Usmanov, um lealista que vale cerca de 18 bilhões de dólares, pensava estar seguro. Suas medalhas e império de telecomunicações, incluindo Metalonovist e Megafon, o tornaram um favorito do Kremlin. Mas nem ele escapou das exigências da guerra. Sanções em 2022 congelaram seu iate de 600 milhões de dólares e jato particular, deixando-o preso na Rússia. Putin usou isso a seu favor. Até 2024, Usmanov estava pressionado a financiar a guerra. Sua siderúrgica fornecia ao exército matérias-primas e seu jornal, Kommersant, produzia propaganda para apoiar a narrativa de Putin. O Kremlin não confiscou suas empresas. Mas a ameaça de perder tudo foi suficiente para fazer Usmanov abrir a carteira. Seus negócios investiram em contratos de defesa, ajudando a financiar os 13 trilhões de rublos que a Rússia gastou com o exército em 2025. Putin transformou a lealdade de Usmanov em uma máquina de dinheiro, sugando sua riqueza para manter o regime forte. Não só Deripaska, Abramovich e Usmanov sentem a pressão, mas outros grandes nomes também foram muito atingidos. Sua riqueza foi arrancada à medida que Putin aperta seu controle. Pegue Mikhail Friedman, um magnata do setor bancário e de varejo que cofundou o Alpha Group, um dos maiores conglomerados financeiros da Rússia. Friedman tinha um patrimônio líquido de mais de 15 bilhões de dólares antes da guerra, com investimentos em tudo, desde supermercados até telecomunicações. Ele tentou ser neutral no início da invasão, pedindo o fim do conflito em 2022. Isso não agradou o Kremlin. Em 2024, seus negócios na Rússia enfrentaram auditorias fiscais e investigações repentinas. Relatórios indicam que ele foi pressionado a vender ações do Alfa Bank para compradores alinhados ao governo por uma fração do valor real. Friedman agora está preso, com sua fortuna diminuindo à medida que o Kremlin a utiliza para financiar a guerra. Ele tem sua mansão em Londres e jato particular, mas são apenas aparências. Felizmente para ele, muitos outros estão no mesmo barco, não que isso ajude muito. Isso inclui Gennady Timchenko, um aliado próximo de Putin desde os tempos da KGB. Timchenko construiu um império de 20 bilhões de dólares através do comércio de petróleo e gás, principalmente pela Gunvor. Ele era um dos leais, sempre pronto para apoiar os projetos do Kremlin. Nem mesmo a lealdade garante segurança. Seus negócios na Rússia estavam sob fogo até 2024. O governo lançou investigações sobre acordos de energia, acusando-o de violações fiscais. Insiders dizem que era um pretexto para forçá-lo a doar centenas de milhões para os cofres do Estado, especialmente para gastos militares. Timchenko, ainda rico, teve sua empresa espremida até a última gota para financiar a máquina de guerra de Putin. É um lembrete severo. Ninguém é intocável quando o Kremlin precisa de dinheiro. Por mais intensa que tenha sido a última situação, o caso de Vadim Moshkovich é ainda mais dramático.
Ele é o bilionário por trás da Rusogro, uma gigante agrícola produtora de açúcar, carne suína e grãos. Mushkovich era um oligarca reservado que não se envolvia em política. Porém, em março de 2025, ele foi preso pela polícia por suspeita de fraude e desfalque, chocando a elite russa. A mídia estatal relatou sua detenção, mas os detalhes eram nebulosos, com apenas alegações vagas de crimes em grande escala. Os escritórios da Rusogro foram invadidos e seus ativos congelados. A verdade? O governo de Putin queria a riqueza da empresa. As guerras drenaram o orçamento russo, tornando o lucrativo império de Mushkovich um alvo atraente. Sua prisão enviou um recado. Nem mesmo os magnatas discretos estão seguros. Seus negócios estão sendo divididos e entregues a pessoas de confiança do Kremlin, enquanto Mushkovich luta para evitar a prisão. Embora existam muitos exemplos para esgotar, certamente não podemos ignorar um dos casos mais recentes, que é a queda de Konstantin Strukov. Ele era um bilionário russo, magnata da mineração de ouro e diretor da Yudzanetsilazsu, uma das principais produtoras de ouro do país. Strukov era um lealista, seguindo a linha do Kremlin. Mas em julho deste ano, tudo mudou. Ele tentou fugir para a Turquia em seu jato particular de 50 milhões de dólares, mas as autoridades impediram a decolagem. Um tribunal ordenou a nacionalização de seu império, um termo sofisticado para roubo. O motivo oficial eram violações vagas, mas a verdade era mais clara. Putin precisava de dinheiro para a guerra e as minas de ouro de Strukov eram uma mina de ouro para o Estado. Seus bens foram tomados repentinamente e dados a empresas estatais ou aliados fiéis. Posts no X mostram o pânico entre as elites de Moscou, com um chamando Strukov de lealista ontem, alvo hoje. Sua riqueza, construída ao longo de décadas, se foi em dias, canalizada diretamente para o cofre de guerra do Kremlin. Isso não se trata de combater a corrupção ou derrubar os vilões. Putin não busca justiça, mas sim poder, pura e simplesmente. Os oligarcas ameaçavam por sua riqueza lhes dar independência. Putin não poderia permitir isso, então ele os quebrou, um por um, usando prisões, apreensões e sanções para apertar seu controle. A guerra só lhe deu a desculpa ideal para ir além. Atualmente, os aviões particulares e chalés suíços desses bilionários são meros adereços. Eles perderam o protagonismo. Eles são peões, possuídos pelo sistema que ajudaram a criar. Putin arrecadou mais de 50 bilhões de dólares através desses métodos. E ele não parece que vai parar tão cedo. Mas o controle de Putin não para com os bilionários. A verdadeira riqueza que ele tem drenado vem de um lugar muito mais comum. Enquanto os oligarcas perderam poder, os russos comuns foram mais afetados. Eles não estão perdendo iates ou vilas no exterior, mas sim algo maior: a capacidade de construir um futuro. Para os russos comuns, o roubo não envolve invasões dramáticas ou julgamentos públicos. Está na rotina diária, na lenta erosão do que eles têm. É o banco que nega o empréstimo, independente do seu bom crédito. É a conta do mercado que sobe enquanto seu salário fica estagnado. O sonho de ter uma casa ou iniciar um negócio parece cada vez mais distante. O sistema funciona, mas não para quem vive nele. Vamos aprofundar nisso. Vamos começar pelos bancos, porque é onde o aperto é mais óbvio. O sistema bancário russo é controlado por gigantes estatais como Sberbank e VTB, que não são bancos amigáveis de bairro. Eles são braços do governo, e seu trabalho não é auxiliar os clientes, mas atender às prioridades do Kremlin. Se você é uma pessoa comum, boa sorte para conseguir um empréstimo. Hipotecas, financiamentos de veículos e empréstimos para pequenas empresas estão indisponíveis ou possuem juros exorbitantes que os tornam uma cilada. A taxa média de juros de hipoteca na Rússia é de cerca de 23%, e isso se você se qualificar. Os bancos são exigentes e não emprestam para qualquer um. O dinheiro emprestado vai para empresas estatais, indústrias bélicas ou pessoas com conexões privilegiadas. Para um pequeno empresário abrindo um café ou um jovem casal comprando um apartamento, eles enfrentam uma papelada interminável, rejeições ou termos que tornam o empréstimo inviável. Isso não é coincidência. Os bancos estão cumprindo seu propósito, direcionar dinheiro para o topo. Mesmo com a bagunça econômica, o Sberbank, que domina quase metade do mercado bancário russo, anunciou 1,5 trilhão de rublos, cerca de 15 bilhões de dólares, em 2024.
O VTB não ficou muito atrás, com um lucro de 423 bilhões de rublos. Mas esses lucros não vêm de ajudar pessoas comuns. Eles vêm de taxas altas, contratos estaduais e investimentos em prioridades governamentais, como fabricação de armas e projetos de energia. Enquanto isso, os russos comuns ficam com contas que mal rendem juros e economias que perdem valor todos os dias. Os bancos são um canal movendo riqueza do público para o regime e o público não tem voz nisso. Depois tem a inflação, que atinge mais forte do que qualquer imposto oficial. A guerra drenou o orçamento russo e o Banco Central luta para impedir uma queda maior da economia, principalmente através do aumento das taxas de juros. Em meados de 2025, a taxa-chave atinge 20% após ficar em torno de 19% no fim de 2024. Isso foi feito para controlar a inflação, mas também dificultou muitos empréstimos e elevou ainda mais os preços. O governo diz que a inflação estava em 8,5% no final de 2024, mas a maioria acredita que é pior. Os preços dos alimentos dispararam. O frango, que custava 200 rublos o quilo há poucos anos, agora é vendido por cerca de 300. Os preços de itens básicos como pão, leite e vegetais aumentaram. Em 2024, as contas de serviços públicos subiram de 10% a 15% em várias regiões. Isso ocorre enquanto o russo médio ganha cerca de 73 mil rublos mensais, equivalente a aproximadamente 700 dólares americanos nas taxas de câmbio do início de 2025. Aluguéis em Moscou e São Petersburgo podem consumir metade da renda, deixando pouco para comida ou roupas. Não é apenas azar ou má planejamento, é o resultado de um sistema que drena as pessoas comuns primeiro. Enquanto o Estado financia suas guerras e projetos, o público paga o preço. Não com impostos extras, mas com tudo se tornando mais difícil, caro e inacessível. O aumento do custo de vida não é acompanhado pelos salários. O salário médio pode parecer bom no papel, mas não cresceu em termos reais. Considerando a inflação, a renda da maioria dos russos é menor do que 5 anos atrás, especialmente as pensões. O aposentado médio recebe cerca de 15 mil rublos por mês, ou 140 dólares. Isso mal é suficiente para comida e remédios, muito menos aluguel ou contas de serviços públicos. O governo prometeu aumentos de pensão em 2024, mas foram pequenos, cerca de 4% a 5%, e a inflação eliminou os ganhos. Para os jovens trabalhadores, bônus e aumentos são raros. Muitas indústrias, especialmente em tecnologia e manufatura, estão cortando empregos, não adicionando-os. As sanções bloquearam o acesso aos mercados e peças ocidentais, fazendo com que as fábricas desacelerem ou fechem. O resultado é uma força de trabalho presa, incapaz de ganhar mais ou progredir na carreira. E para piorar, o colapso do rublo agravou ainda mais a situação. No começo de 2022, 60 rublos compravam $1. Em fevereiro de 2025, subiu para 105 rublos. Isso indica uma redução de 75% no valor. Para o cidadão comum, isso significa que importados ficaram extremamente caros. Produtos importados como remédios, eletrônicos, autopeças e até alimentos básicos estão muito mais caros do que antes. O governo tentou redirecionar o comércio para a China e Índia, mas isso não resolveu o problema. Muitos dos produtos que chegam são de qualidade inferior e os preços ainda são altos devido aos custos de envio e sanções. O telefone, que costumava ser vendido por 20 mil rublos, pode agora custar 35 mil, mesmo que seja de uma marca genérica. A real crise é com os medicamentos. Muitos medicamentos, principalmente para condições crônicas, são importados ou dependem de componentes estrangeiros. Desde o início da guerra, os preços de vários medicamentos dobraram e há prateleiras vazias. Para famílias que lutam para sobreviver, frequentemente é uma escolha entre remédios e alimentos. Isso vai além de pressão financeira. É o que ocorre quando um governo se protege enquanto transfere o fardo para seu povo gradualmente. Sem aumentar os impostos, o sistema ainda tira mais de todos, deixando-os com menos. Então, onde isso deixa as pessoas? Pode não ser um imposto oficial, mas tem o mesmo efeito. O dinheiro desaparece sem uma conta com o selo do Kremlin. A cada compra, as pessoas pagam mais e recebem menos ao verificarem suas economias. É uma drenagem lenta que afeta mais severamente aqueles com menos margem para perdas. A classe média russa, que começou a crescer no início dos anos 2000, está sendo silenciosamente esvaziada.
Naquela época, profissionais como engenheiros, professores e trabalhadores de tecnologia da informação podiam comprar carros, tirar férias curtas e até economizar para um apartamento. Essa estabilidade está se perdendo, com muitas pessoas indo embora. Desde o início da guerra, mais de 1 milhão de russos, principalmente jovens e instruídos, deixaram o país. Eles buscam não só melhores empregos, mas também fugir de um sistema que não mais lhes serve. Um sistema que continua tirando mais e não oferece um caminho a seguir. Aqueles que ficam estão presos em uma economia que encolhe ao redor deles. Está cada vez mais difícil encontrar emprego, principalmente nos setores mais impactados pelas sanções. O setor de tecnologia, antes um raro ponto positivo, perdeu 10% de sua força de trabalho entre 2022 e 2023 e continua em declínio. A indústria manufatureira também não se recuperou. A produção de carros caiu 60% em 2022 e grandes fabricantes estrangeiros se retiraram. Muitas pequenas empresas estão fechando. Sem acesso a crédito ou cadeias de suprimentos estáveis, administrar até mesmo um café ou oficina se tornou uma luta. Em 2024, mais de 200 mil pequenas empresas fecharam, de acordo com a Câmara de Comércio da Rússia. Essas não são apenas falências de negócios. São famílias perdendo renda, trabalhadores perdendo empregos e comunidades sendo lentamente privadas do pouco que tinham. Nada disso parece roubo no papel, mas soma da mesma maneira. A riqueza está sendo retirada de baixo e do meio, silenciosa e consistentemente, enquanto as pessoas no topo permanecem intocadas. Você deve estar se perguntando para onde vai todo esse dinheiro roubado. A resposta está nos gastos com guerra, que estão na raiz disso tudo. A Rússia está investindo em seu exército como nunca antes visto. Em 2024, o orçamento de defesa foi de 10,8 trilhões de rublos, cerca de 100 bilhões de dólares, ou quase um terço de todo o orçamento nacional. Para 2025 está previsto subir para 13 trilhões, o que é aproximadamente 140 a 145 bilhões de dólares, falando aproximadamente 36% do orçamento total. Isso é mais do que o que é gasto em saúde, educação e infraestrutura combinados. Cada rublo que vai para tanques, mísseis ou salários de soldados é um rublo que não vai para hospitais, escolas ou estradas. Enquanto o Estado multa trilhões por tanques, os serviços públicos estão se deteriorando como consequência. Nas áreas rurais, clínicas fecham e escolas desmoronam. Mesmo nas cidades, a situação é ruim. Moscou e São Petersburgo parecem bem superficialmente, mas, ao se aprofundar, encontram-se hospitais com falta de pessoal e equipamentos, ônibus quebrados e estradas sem pavimentação há anos. No inverno de 2024, cortes de energia e falhas de aquecimento deixaram milhares congelando em suas casas, da Sibéria ao Volga. O governo culpou os funcionários locais, mas o verdadeiro problema são as prioridades. Sempre há dinheiro para a guerra, mas não o suficiente para o povo. Ao mesmo tempo, a reserva financeira da Rússia, o Fundo Nacional de Riqueza, também está diminuindo rapidamente. Foi criado para amortecer o golpe quando os preços do petróleo caem. Mas agora está sendo usado para cobrir déficits orçamentários. Os preços do petróleo da Rússia já são limitados. Mas se cair para cerca de 50 dólares por barril e permanecer, analistas dizem que o fundo pode se esgotar em pouco mais de 2 anos. Isso é perigoso porque o petróleo ainda compõe grande parte da receita da Rússia. Quando os preços caem, há pouco para preencher a lacuna. Mas a pressão não é apenas sobre o petróleo. O governo está assumindo cada vez mais empresas privadas. Empresas antes geridas por proprietários experientes, estrangeiros e russos, estão sendo entregues a pessoas próximas ao Kremlin. Isso pode ajudar o Estado a coletar dinheiro a curto prazo, mas prejudica a longo prazo. Os novos gerentes frequentemente carecem das competências ou motivações para uma boa gestão. Com menor concorrência, falta um real estímulo para inovar e aprimorar. Com o tempo, o sistema enfraquece, investidores desistem, empregos desaparecem e o crescimento estagna. A economia se torna mais centralizada, frágil e dependente do controle do Kremlin. Não é uma estratégia para gerar riqueza. É um modo de ganhar tempo enquanto as bases ruem discretamente. Além da guerra, outras prioridades do Kremlin também recebem financiamento. A propaganda é uma grande. Mídias estatais como Russia Today e Canal 1 gastam bilhões para manter o público na linha, girando a guerra como uma luta nobre contra o Ocidente. A vigilância também é problemática.
O Serviço Federal de Segurança, Serviço de Segurança russo, ampliou seu alcance, monitorando desde redes sociais até ligações privadas. Isso não é barato. Em 2024, os gastos com segurança nacional e aplicação da lei foram de 5,5 trilhões de rublos, quase igualando os gastos com saúde. Os gastos com vigilância explodiram com a expansão do Serviço Federal de Segurança, dos sistemas de reconhecimento facial, monitoramento de mídias sociais e infraestrutura de vigilância telefônica nas principais cidades. As pessoas agora hesitam em postar online ou falar sobre política em público. A dissidência não é apenas punida, mas silenciada preventivamente. O Estado está construindo um ambiente de medo e autocensura que garante que a guerra e o sistema por trás dela continuem sem desafios. Enquanto isso, os russos comuns são orientados a apertar os cintos. As jovens famílias não conseguem pagar pela creche, muito menos por um segundo filho. A taxa de natalidade está no seu ponto mais baixo em décadas, com apenas 1,2 milhão de bebês nascidos em 2024, abaixo dos 1,8 milhão de uma década atrás. As pessoas não estão tendo filhos porque não podem arcar com isso. Os programas governamentais de apoio à família, como o auxílio maternidade, são insuficientes. No fim das contas, oligarcas e cidadãos russos comuns não são tão diferentes. Ambos estão presos no mesmo sistema, perdendo o que pensavam ter. Para os bilionários, é seu poder e liberdade de agir independentemente. Para o público, é a oportunidade de uma vida melhor e de planejar o futuro. Putin transformou o país internamente, criando uma máquina que serve a ele e seu círculo, enquanto o restante paga o preço. Putin não apenas traiu os oligarcas, mas também manipulou os bancos. Ele está drenando uma nação, pedaço por pedaço, enquanto aponta o dedo para todos os outros. O Ocidente, as elites, os inimigos que ele criou. Os oligarcas perderam seu poder. O povo perdeu seu futuro. E os sistemas continuam girando, tirando de todos fora das muralhas do Kremlin. Devora a ambição, silencia o dissenso e substitui a oportunidade pela obediência. O que antes era um país cheio de potencial se tornou uma máquina de poder, que troca vidas por lealdade e queima seu próprio futuro para alimentar o presente. A tragédia não é apenas o que a Rússia perdeu, é o que ela poderia ter sido.